Salve, salve, seu cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, estou sozinho aqui. Eu não quero dizer quem, mas uma certa pessoa que participa muito desse canal entrou de férias. Eu não vou dizer o nome dela, mas ela está de férias, tá certo? Acontece, a vida é assim, né? A gente tem férias às vezes, mas estou aqui com vocês para fazer um mercadinho da bola, tá? Então a gente vai conversar sobre isso e vamos pra vinheta e ripa na chulipa, meu irmão. Mercadinho. Salve, salve, meu amigo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas, edição de Mercadinho da Bola. Tem muitas coisas aqui de rumores, de propostas e notícias acerca do mercado da bola do futebol brasileiro, que a partir de agora está muito aquecido com os fins dos campeonatos aqui. Temos apenas o Botafogo, que vai disputar o Mundial de Clubes agora, né? O Intercontinental, agora Intercontinental, né? Então o Botafogo tá na disputa. De resto, o calendário do futebol brasileiro está encerrado e a gente vai falando sobre as possíveis contratações desse mercado da bola, tá? Antes de tudo, vai lá na rifinha, sorteio dia 21, daqui 11 dias temos a rifa de Natal do Futirinhas com um prêmio muito legal, tá? É um PlayStation 5 Pro, sim, o melhor videogame do mercado, mais um iPhone 16 Pro Max, o melhor celular do mercado, tá certo? E a garantia de que quando for lançado, o vencedor receberá o GTA 6 ou 15 mil no Pix, tá? Você escolhe. Além disso, para o top 3 compradores de mais números, o primeiro leva 12 mil, o segundo leva 10 e o terceiro leva 9 mil para casa, tá certo? Além disso, temos 9 números premiados. Tirou um dos números, na hora você ganha ou uma camisa de time ou R$300 no Pix. Você escolhe, tá certo? Para participar, 50 centavos por número, o link tá aqui na descrição, futirinhas.net ou no QR Code aparecendo aqui na sua tela, tá certo? Participa aí e bora, boa sorte para todos, tá bom? Bora lá! Inclusive, qualquer coisa, qualquer dúvida, tem o link do canal Telegram que você também pode adicionar e marcar lá que eu te ajudo uma hora lá se tiver algum problema, tá bom? Beleza, bora lá, vamos começar aqui. Vamos começar falando do Gabigol, porque o Gabigol participou do Podpah, né, nessa semana, ontem, né, para ser mais exato, e falou sobre o próximo clube dele, fez declaração de amor ao Flamengo, fez ao Santos também, que é o clube que ele se formou e tal, e falou sobre o futuro dele, né? Disse que não tinha nada assinado com ninguém, não tinha nada fechado, por mais que tinham notícias aí de que ele estaria fechado, principalmente com o Cruzeiro, né? Depois o Santos e tal. Ele falou sobre os clubes, falou sobre o Cruzeiro, falou sobre o Santos, mas falou sobre Bahia e Fortaleza também. Falou que tem vontade de jogar no futebol nordestino. Então, assim, hoje, gente, a gente sabe que a realidade do Santos aqui, pelo menos financeira, comparado aos outros três, ele tá atrás, tá certo? Por mais que o Santos tenha mais, receba mais em verbas do que os outros, talvez no mesmo nível que o Cruzeiro, mas mais que o Fortaleza e o Bahia, o Santos tem menos dinheiro. O Bahia é do Grupo City, né? O Fortaleza se solidificou financeiramente nos últimos anos, então o nível de ofertas aí pode se diferenciar, mas pelo que eu percebi, o Santos fez uma oferta parecida com a do Cruzeiro financeiramente. Se vai pagar ou não, não sei, tá? Mas o Santos fez uma oferta parecida financeiramente. Tem assuntos aí de que tem acordos com patrocinadores, né? Os patrocinadores do clube mesmo para pagarem boa parte do salário do Gabriel. Então existem conversas nesse sentido. Mas o próprio Gabigol falou que tem essas possibilidades que ele não sentou ainda para parar e ver para onde que ele vai e tal. E cara, de verdade, ainda achando que, por mais que o Santos tenha ido atrás e tal, eu acho que ele vai acabar indo pro Cruzeiro, tá? Eu fiz até lá no Vem Pro Peixão, pra quem quiser assistir, como eu montaria o Santos pra 2025, e eu não coloquei o nome do Gabriel, tá? Não porque eu acho ele ruim, não porque eu não gostaria que ele vestisse a camisa do meu time, eu só acho que você pode usar esse dinheiro todo que você tá indo atrás de jogadores, inclusive eu já vou falar de mais um aqui, para acertar mais nas contratações, embora eu entenda, pelo menos na parte do Santos, que tenha progenitor do Santos vir com nome de impacto, né? A mesma coisa vale para o Cruzeiro. Agora eu também acho que a possibilidade do Bahia é bem real, dado o investimento, dado que já tem um técnico lá que ele gosta, que é o Rogério Ceni, tem um amigo dele de muito tempo ali que é o Everton Ribeiro, então pode ser que aconteça, cara. Se o Gabigol pintar no Bahia, não acho nenhum absurdo não, tá? E continuando, para falar de Bahia também, tem uma informação dizendo aí que o Keylor Navas foi oferecido ao Bahia
né? O goleiro tá sem clube desde que deixou o PSG, né? Então é um nome aí interessante. O Bahia que realmente nos goleiros, acho que o Bahia foi o que mais ficou defasado com a qualidade do seu goleiro titular. Marcos Felipe falhou muito ao longo dessa temporada, então o Keylor Navas seria um baita nome, né, pro Bahia. Eu acho que tem uma chance muito boa de dar certo. O Keylor Navas tá com 37 anos, eu acho que ainda tem lenha para queimar e acho que o Bahia é uma possibilidade muito real, cara. A gente falou dele já em Corinthians, já falou dele até em Santos, num passado recente, então se ele fosse ao Bahia, acho que seria uma grande contratação sim. Sempre foi um grande goleiro, é um goleiro muito subvalorizado, sempre foi um goleiraço. Então torço para que dê certo, cara. Ou que o Bahia contrate um outro goleiro para ser o titular, né? Tentaram falar do Everson também, mas o nome da vez agora é o Keylor Navas, tá? E voltando, e só para citar também, tem informação do Vene Casagrande sobre o Isidro Pita, que Bahia e Vitória têm interesse na contratação de Isidro Pita, atacante do Cuiabá rebaixado na primeira divisão. E o Caio Leone, da TV Aratu, diz que o Bahia tem interesse no Mantuan, Gustavo Mantuan, que jogou no Corinthians aqui e agora está no Zenit, que seria uma grande contratação se o Bahia fizesse a do Gustavo Mantuan, tá? Muito bom jogador. Se o Bahia contratar esse jogador, vai ser uma grande contratação, vai rechear ainda mais o elenco. Então é um passo a mais que o Bahia vem dando para tentar se consolidar como uma grande força do futebol brasileiro novamente, né? E vai disputar Libertadores, então tudo isso pesa aí para a contratação. Voltando ao Santos, a Globo Esporte noticiou que o Santos fez uma oferta pro Dudu, né? O Dudu tá aí, né? Pra Cruzeiro, pra Santos. Tem uma guerra fria entre Santos e Cruzeiro, basicamente, né? Os dois querem os mesmos jogadores. Mesma coisa que eu falei do Gabigol, eu falo do Dudu. Acho um ótimo jogador? Acho. Lógico que chegando no Santos ele seria titular absoluto, mas eu acho que pro investimento que você faz nesse tipo de jogador, o Dudu ganha 2 milhões por mês no Palmeiras, gente, né? Pro investimento que você faz nesse tipo de jogador, você pode alocar esse dinheiro em uma grande contratação de um jogador mais jovem que vai te entregar mais tempo de grande futebol, tá? Óbvio que eu não acharia ruim, até porque eu torço pro Santos, o Santos tem um time muito fraco. Mas eu gostaria desse investimento feito em outro tipo de jogador, tá bom? Então assim, eu tentaria ir atrás do David Washington de novo, sabe? Alguma coisa nesse nível, ou do Rollraiser, que acabou não rolando, mas jogadores desse espectro aí, jogadores um pouco mais jovens, que também vão ter impacto, mas tem mais tempo para agregar no seu elenco e talvez uma futura venda para o futuro, tá bom? E por falar em Santos também, o nome da vez para treinador é o do Gustavo Quinteiros, é o treinador mais falado agora. Ainda acho, e é um achismo, não é uma informação, de que o Santos vai fechar com o Renato Gaúcho, tá? Mas ainda acho que é o Renato Gaúcho. Porém, o nome da vez é o Gustavo Quinteiros, técnico do Vélez, líder do Campeonato Argentino, tá encerrando a temporada agora, né? Tá lutando pelo título, então vai disputar o último jogo aí, podendo ser campeão. E é o nome da vez do Santos. O Marcelo Teixeira, presidente do Santos, disse que o técnico já está fechado. E pelo que eu sei, o gerente de futebol do Santos, o Galo, foi até a Argentina para se reunir com o staff do Gustavo Quinteiros, mas que enquanto ele estiver na disputa pelo título, isso não vai acontecer. O que acaba indo de encontro com as falas do próprio presidente do Santos, dizendo que não podia esperar o Luiz Castro, porque o Santos tinha urgência para fechar um treinador, e o Luiz Castro tinha dado prazo até dia 15 de dezembro. A gente tá no dia 10, que eu tô gravando esse vídeo. O Santos continua sem treinador, então não podia esperar 5 dias pelo Luiz Castro. Não que eu ache o Gustavo Quinteiros ruins, eu acho uma opção tão boa quanto a do Luiz Castro. Só que eu acho que é um discurso hipócrita, porque você não tem tempo para esperar um técnico, mas você tem tempo para esperar o outro. É muito estranho. Mas enfim, eu acho que o presidente do Santos meteu essa também porque viu que o Luiz Castro não assumiria o Santos. Ele vai preferir um outro trabalho, né? Dizem que ele quer ficar no futebol europeu, então tudo bem, tá? É lícito, cara. A vontade do treinador é lícita, então beleza, né? Se o Santos anunciar o Gustavo Quinteiros, eu acho uma ótima, mas a minha vontade mesmo era que fosse o Hernan Crespo. Se eu pudesse escolher, seria esse técnico, tá? Ou o Matias Almeida, mas o Gustavo Quinteiros também é um dos nomes que eu acho muito bom. Gabriel Heinz, e tem alguns técnicos aí que eu acho interessantes pro Santos, sim. E mais uma informação, essa do André Hernan, de que o Santos tenta a contratação do atacante Luciano, que pertence ao São Paulo, que eu também não sou nenhum entusiasta, mas óbvio, olhando para o elenco do Santos, é um cara que agregaria, embora eu acho que o Luciano, atuando como meia, como ele atua no São Paulo, não funciona. O Luciano tem que ser um segundo atacante. Se o time vai jogar com 2 atacantes, eu acho que o Luciano seria uma boa contratação. Se o time vai jogar com 3 atacantes, eu já não vejo assim. O Luciano não é um 9, o Luciano é um segundo atacante.
num time com 2 atacantes ele funcionaria muito bem. Num time com 3 atacantes, o Luciano como 9 e como ponta não funciona. Então eu acho que depende muito, tá, para fazer esse tipo de contratação. Mas o André Hernan disse que o Santos fez essa oferta oferecendo o passe do Lucas Barbosa mais uma quantia em dinheiro. O que eu acho totalmente errado também, porque o Lucas Barbosa, apesar de não ser um jogador do nível do Luciano, ele é um jogador 8 anos mais novo, tá certo? E tá valorizado no mercado. Não tem por que o Santos fazer esse tipo de investimento. Mas, em se tratando de Santos e Marcelo Teixeira, eu não duvido de nada, tá, gente? Não duvido mesmo. Até porque o Galo é o cara que tá capitaneando essas contratações e eu não consigo ter uma boa impressão do trabalho do Alexandre Galo, não, tá certo? Bom, vamos lá. Falando de Fernando Diniz agora... O Cruzeiro desdemitiu o Fernando Diniz. Pois é, tinha saído a notícia na imprensa de que o Diniz estava demitido antes do último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Após o final do jogo, o Diniz falou à imprensa, né, e ficou muito bravo, ficou muito irritado que se realmente ele fosse demitido, seria uma facada nas costas do Alexandre Matos, do Pedrinho, porque isso é verdade. Dias antes o Pedrinho tinha falado, ele está mantido até o fim de 2025, possibilidade de continuar. E tiveram umas reuniões no Cruzeiro ali, arestas foram aparadas e o Fernando Diniz foi mantido no cargo para treinador porque foi prometido a ele quando ele assumiu de que ele montaria o time, né? Que ele estruturaria o time de acordo com a visão dele e que o Cruzeiro daria essas opções para ele. O fato é que o Diniz chegou ao Cruzeiro e não conseguiu fazer nada de bom. Nada de bom, foi muito mal, tá certo? Pouco venceu, acho que são 3 vitórias desde que ele assumiu o time. E acabou viralizando, né? O Diniz não rebaixou o Fluminense porque saiu muito cedo e o Diniz não rebaixou o Cruzeiro porque chegou muito tarde. Então, assim, realmente, o retrospecto do Diniz em 2024 é um dos piores entre os técnicos. Se não for o pior entre os técnicos aí da primeira divisão, foi muito mal mesmo. Pouquíssimas vitórias na primeira divisão. Acabou que teve uma pressão muito grande para que ele saísse, mas o Cruzeiro resolveu dar continuidade ao trabalho do Diniz. O que eu acho muito complicado, porque se o Diniz engatar 3 derrotas no começo do estadual, ele já vai sair. Então não vai adiantar nada. Vão dar tempo para ele montar um elenco, ele vai lá, monta um elenco e roda. Porque essa possibilidade pode acontecer muito com o Fernando Diniz, cara. É imprevisível o trabalho dele, tá? Sempre achei um técnico com potencial, só que assim, ele tem muito a ideia fixa de um sistema de jogo só. Eu entendo que você tem as suas convicções, mas eu acho que um técnico não pode ser só apegado à mesma convicção o tempo inteiro. Na gestão de pessoas, válido. Agora, tática, não. O técnico tem que sempre se apurar. Sempre melhorando, sempre buscando a inovação, sempre buscando evoluir o seu jeito de jogar. Né? O próprio Guardiola é uma resposta. Ele está num momento bem conturbado da carreira. Se não for mais difícil agora, né? Sequência de derrotas de goleada. Então, assim, precisa se readequar. E é uma coisa que ele sempre fala, readequação, né? Evolução o tempo inteiro. E isso é importante para qualquer treinador, tá? Não é o caso do Diniz, é qualquer técnico, tá? Desde o Carille até o Fernando Diniz. Mais uma informação, outra do André Hernan, de que o John Kennedy está sendo negociado com o Pachuca do México com um empréstimo mais uma opção de compra de 36 milhões de reais, 6 milhões de dólares. O que é uma queda muito grande, né, no valor de mercado do John Kennedy. O 2024 do John Kennedy foi uma lástima, foi muito ruim, muito ruim. O 2024 do Fluminense foi ruim, mas o John Kennedy, cara, a importância que ele tinha para esse time em 2023 e o que ele fez em 2024, assim, e eu percebo, pelo menos assim, observando o John Kennedy, percebo que ele não liga para isso, que ele não liga se ele tá bem ou mal. É lógico que a gente tem toda a parte humana, que o jogador tem também, que também é um ser humano, que também tem dores, também tem angústias, também tem ansiedades e etc. Concordo, entendo, mas quando eu olho pro John Kennedy, parece a impressão que eu tenho é que ele não se importa. Se tá bem, se tá mal, o importante é que tá pingando dinheiro no bolso dele. Essa é uma impressão, tá? Não tô cravando o que é. Mas o torcedor do Fluminense vai poder me elucidar aí nos comentários se essa impressão faz sentido. Se um jogador que tem um potencial absurdo, uma técnica absurda, tinha tudo, né, pra ser um jogador de seleção brasileira e tal, não conseguir cumprir, né, a nossa expectativa. Enfim. E a informação do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, de que o Fluminense tem interesse no Renato Kaiser para preencher elenco. Acho válido, mas Renato Kaiser vai chegar para brigar por posição com quem? O Cauã Elias vai ser vendido, o Cano vai continuar no clube sendo o 9 principal, porque o 2024 do Cano não foi bom também.
o Fluminense precisa passar por uma reestruturação dentro do elenco, porque é um elenco envelhecido ainda, que tem muitos problemas, tem grandes jogadores, é verdade, mas tem muitos problemas e precisa encontrar um norte para esse time, né? Vamos ver o que o Mano Menezes vai fazer, tá? Como é que ele vai montar esse time do Fluminense. Óbvio que tem jogadores que tem que continuar, sabe? Thiago Silva, o próprio Ganso, não sei se vai ficar ou se vai sair, acredito que vai ficar. São jogadores muito importantes no time do Fluminense, mas assim, como é que vai estar o Cano em 2025, né? Ele já vai estar com 37 anos. Então, assim, precisa repensar muito, né? Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, né? O Fábio, sim, óbvio, tem que continuar porque vive um grande momento, apesar da idade muito avançada, mas tem que passar por uma reestruturação, sim. Guga, Diogo Barbosa, esses caras vão continuar, sabe? Terans vai sair mesmo? Renato Augusto, como é que vai ficar essa situação? Keno, como é que vai ficar? Vai continuar? Vai ficar? Marquinhos já não vai ficar? Então, como que vai ser feito isso dentro do Fluminense? São mais perguntas do que respostas no time do Fluminense, né? 2024 deixou uma dúvida muito grande na cabeça de todo mundo. Outra informação, essa do Caê Mota, lá do Globo Esporte, de que o Flamengo tem o Roger Guedes como o nome da vez para ser o substituto do Gabigol no elenco. Aí eu fico imaginando, tá bem, o Roger Guedes seria uma grande contratação mesmo. Um grande jogador, muito bom. O Roger Guedes vem para ser titular do Flamengo? Ou vem para brigar por posição? Porque ele é um jogador que tem um salário extremamente alto no futebol do Catar, que nem o Flamengo vai pagar, gente. Ninguém aqui no Brasil vai pagar esse salário. Roger Guedes recebe quase 10 milhões por mês no Catar, sabe? Nenhum clube vai pagar isso para ele, nem acho que deva. Para ele sair de lá com status de maior jogador do país naquele momento, sabe? De parte técnica e tal. Para vir aqui pro Brasil para brigar por posição. Não sei, eu acho que ele viria para ser titular, depende do que vai ser oferecido a ele. Óbvio que voltar pro Brasil e voltar pro Flamengo é uma possibilidade real, ainda visando com um jogador que tinha excelentes números aqui quando estava no Brasil jogando pelo Corinthians e, dependendo dos números, ele pode ser até um jogador potencial para a seleção. Embora na seleção a concorrência para a posição do Roger Guedes seja muito alta, ele joga do lado esquerdo do campo. Mas também, num time com 2 atacantes, ele pode ser um jogador bem importante. A ver o que vai acontecer, mas a informação de que o Flamengo tem muito interesse na repatriação do Roger Guedes. E quando falo repatriar, gente, não é porque ele tem que voltar pro time que ele tava. Repatriar é colocar na pátria de novo. O Flamengo, para quem não sabe, faz parte do Brasil, tá? E muito corintiano reclamando. Tá repatriar? Repatriar é colocar no país de novo, gente. Pode ser o 15 de Piracicaba. Pode ser a Tunaluso, colocou no país e está repatriando, tá? O que vai trazer pro time é recontratação, tá bom? Enfim, continuando aqui, falando do Vasco. O Vasco tem interesse no ponta uruguaio Joaquim Lavega, do River do Uruguai, que está em fim de contrato, um dos melhores jogadores do Campeonato Uruguai, tá certo? 19 anos de idade e está em fim de contrato. O Vasco fez uma oferta para a contratação dele sem pagar ao River, né? Porque o contrato dele acaba agora no final do ano e ele iria ao Vasco de graça para a próxima temporada. Joga do lado esquerdo do campo, é uma carência do Vasco. O Vasco precisa se reforçar e precisa ver como é que o Vasco vai estar também, né? Se vai vir um novo dono para a SAF, se vai ser mesmo o grego, dono do Olympiacos, que vai tocar esse projeto, como que vai ser esse Vasco, que também é recheado de muitas dúvidas e poucas respostas para a próxima temporada. Outra informação é com relação ao Bolassi, né? A gente já falou dele no Vitória. O Juventude, segundo o diretor de Juventude, o Júlio Rondinelli, em entrevista ao Globo Esporte, disse que o Juventude tem o Bolassi como um dos objetivos para a contratação. Eu acho, cara, que de verdade o Bolassi foi muito bem no Criciúma, apesar do rebaixamento, e é um nome que tem que estar na pauta dos times, sim. Tá? Um bom jogador, não acho que é um cara que vai mudar o patamar de elenco, mas é um cara que, mesmo sendo um reserva de luxo, pode ser um cara que agrega, porque ele faz os gols dele, ele tem habilidade, ele tem bom passe, é um jogador que agregaria nos elencos aí que ele fizesse parte, né? Para alguns seria titular, para outros seria reserva, mas eu acho uma boa contratação, apesar de ter 35 anos, tá certo? Continuando aqui, deixa eu ver o que mais eu tenho. Aqui. Pedro Rocha, do Globo Esporte, disse que o Ceará tá contratando o Fernandinho, ponta do Mirassol, bom jogador, tá certo? Bom jogador mesmo. Também o Grêmio, eu falei do Grêmio, Pedro Caixinha no Grêmio? Pois é, Pedro Caixinha, não lembro se eu falei, me desculpe, mas tô repetindo. Pedro Caixinha provavelmente vai ser o novo treinador do Grêmio para 2025, tá? Mais uma informação é com relação ao São Paulo.
O André Hernan disse que o São Paulo fechou um pré-contrato com o Thiago Mendes, finalmente, né? A novela Thiago Mendes está em vias de acabar depois de 63 temporadas. O Thiago Mendes tem contrato até o meio do ano, mas o São Paulo tenta uma liberação imediata aí. Mas já tem um pré-contrato com o Thiago Mendes para ele chegar ao clube em julho, tá certo? De 2025. E tem 4 nomes na pauta do São Paulo. O Oscar, que a gente já falou, né? O São Paulo tem interesse em trazer o Oscar de volta, repatriar o Oscar, não só porque ele vai voltar para o São Paulo, mas porque ele vai voltar para o Brasil, tá certo? O Esquivel, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que foi rebaixado. O Canóbio, também do Atlético Paranaense, também rebaixado, obviamente. E o Wendel, lateral esquerdo do Porto e da seleção brasileira, também estão na pauta do São Paulo. Tá? O São Paulo, que não tem muito dinheiro para fazer contratações, vai ter que ser muito preciso na hora de contratar algum jogador. Vai ter que dar o tiro certo para não desperdiçar investimento. Tá? O São Paulo está com a corda no pescoço com relação à parte financeira. Também tem a informação do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 nomes aí na pauta. O primeiro deles é o Facundo Torres, inclusive saiu no Globo Esporte, tá? Atacante do Orlando City, uruguaio, de seleção uruguaia. Foi muito bem no Orlando City nessa última temporada, 16 gols e 3 assistências. É um dos nomes já na pauta do Palmeiras há um bom tempo. O Palmeiras que tem aí por volta de 200 milhões de reais para fazer investimentos em contratações, visando também o Mundial de Clubes no meio da temporada, tá certo? E o outro nome, segundo André Hernan e Bruno Andrade, é o Alex Arce, atacante da LDU, tá certo? O Palmeiras fez uma oferta de 4 milhões de dólares pelo Alex Arce, a LDU pediu 6 milhões de dólares, 36 milhões de reais, para vender o atacante para o Palmeiras, tá certo? Então são esses nomes na pauta do Palmeiras. O Palmeiras gosta de um cara da MLS, né, cara? Impressionante, cara. O Palmeiras só vai atrás de jogador da MLS. Meu amigo, tá bom, tem outros países aí para ir atrás de jogador, né? Mas tudo bem. E mais uma aqui, essa aqui é do Neymar, tá certo? Embora não tenha a ver com o futebol brasileiro, mas como ele estava sendo falado no Santos, o Score 90, o Score 90, disse que De Bruyne e Neymar vestirão a camisa do Inter Miami em 2025, para começo de ano. O que eu acho bem difícil para ambos os casos. O Neymar tem contrato com o Al Hilal até o final do Mundial de Clubes e o Al Hilal já inscreveu o Neymar na Liga Saudita, então acredito que o Neymar fique até o Mundial de Clubes para jogar pelo Inter Miami. A mesma coisa o De Bruyne, né? O De Bruyne tem mais tempo de contrato, contrato até a final da temporada 25-26 com o Manchester City, mas dizem que ele vai jogar em outra liga, né? Ele já falou muitas vezes sobre a Liga da Arábia Saudita, não falou sobre a MLS, mas a MLS quer contratá-lo. O Inter Miami vai jogar o Mundial de Clubes, mas eu não acho que vai trazer esses 2 jogadores por agora. Eu acho que se isso acontecer é depois do Mundial de Clubes. Então a informação do Score 90 parece imprecisa, pelo menos com relação a isso, de que eles viriam para jogar o Mundial de Clubes pelo Inter Miami. Eu não acho que em nenhum dos casos os clubes vão abrir mão de atletas que são importantes para eles, ainda mais visando o Mundial de Clubes, para reforçar um adversário dentro do mesmo campeonato. Não acho que isso vai acontecer, mas a informação tá aí, a informação está dada, tá certo? É isso, quero saber a sua opinião, tá certo? Certas pessoas estão de férias, mas eu não estou. Estou aqui conversando com você. Participa da rifa, o link tá aí na descrição, no QR Code na sua tela ou vai em futirinhas.net, 50 centavos por número. Tem esse prêmio maravilhoso aí que você tá concorrendo, tá certo? Sorteio confirmado, dia 21 de dezembro, nossa rifa de Natal, sábado às 19 horas. Você pode adquirir seu bilhete exatamente até às 19 horas do sábado, dia 21, que a gente trava a compra às 19, tá? Deu 19, a gente trava a compra. Então até 18h59 você consegue adquirir o seu bilhete, tá certo? É isso, deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos, até a próxima.